Acompanha desde o início o transtorno que o acúmulo de lixo descartado irregularmente tem causado ao rio Gravataí. E hoje nós vamos então conhecer um percurso que mostra a parte boa do rio. Esse percurso faz parte do projeto de preservação Rio Limpo. Vamos ver. Longe dos centros urbanos, um rio que resiste. Antes de se tornar um dos 5 mais poluídos do Brasil, o Gravataí mostra que tem solução. Dos 34 quilômetros de extensão, quase todos expõem um rio diferente do que a gente conhece. Eu sou morador de Cachoeirinha, eu conheço principalmente a parte poluída, mas quando eu entro no barco e subo o rio Gravataí, eu percebo, bom, ele poderia ser de outra forma. Leonardo faz parte do projeto Rio Limpo, da Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, organização que há 44 anos luta para preservar o rio. Há quase 10, um barco-escola circula pela parte não poluída do Gravataí, em direção à nascente. Agora, as viagens estão suspensas por conta da estiagem. Até este ponto, fauna e flora vivem em harmonia. Nós estamos no encontro entre 3 cidades. Deste lado da margem, Gravataí. Do lado de lá, aquele poste marca o limite entre Viamão e Alvorada. Mesmo perto desses 3 grandes municípios, estamos perto também de uma área de preservação ambiental. Isso garante um rio bem diferente por aqui. Uma água limpa, sem resíduos sólidos e também sem aquele cheiro de poluição. Um cenário que fica muito diferente se a gente andar 10 quilômetros rio abaixo, onde alguns arroios já começam a jogar esgoto e resíduo sólido para o leito do rio. Isso é resultado da não aplicação de políticas públicas, principalmente resíduos sólidos, né, nesses municípios ao entorno do rio. Então todo esse descarte vem parar nesse rio, e todo esse peixes, todos os micro-organismos que vivem ali, a fauna e a flora, são atingidos por causa disso. Em seu curso final, o rio passa a receber esgoto doméstico e industrial. A partir do arroio Feijó, entre Alvorada e Porto Alegre, o lixo fica aparente. E se a imagem dos resíduos sólidos acumulados em Cachoeirinha impressionam, o biólogo alerta que o perigo maior está naquele material que a gente não vê. O grande problema aqui está também, não só para a fauna e flora ali, mas para quem faz uso dessa água, são os metais pesados, né? Os metais pesados, inclusive tem lâmpadas lá, descartes de lâmpadas diversas, que impactam diretamente na saúde tanto da fauna, flora, quanto das pessoas que consomem essa água ali. A questão do descarte de lixo irregular, então isso não é de agora. Às vezes a gente fala assim, olha ali, agora, esse ano, 23, tem lixo no Gravataí. Mas isso já é falado há muito tempo, há muitos anos. E a gente tem alternativas para solucionar esse problema. Mas por que elas não são adotadas? É isso que eu fico me perguntando. Porque o problema, ele não é novo. As soluções, elas são várias, não é uma só. Então, a gente já tem elas. Por que elas não são adotadas, né? Pois é, e eu lembro que em 2021 eu estive ali no Rio Gravataí fazendo uma reportagem, Lucas, André, a respeito da estiagem, né? Olha aí, essa é a reportagem de 2021, porque o nível do rio estava muito baixo, mas a grande discussão naquele momento era o quanto as lavouras tiravam de água, captava de água desse rio para irrigação, e se isso não estava prejudicando demais. A questão do lixo agora é muito mais premente, me parece. Até porque o lixo, ele muitas vezes ele não aparece, ele fica escondido nessas matas ciliares e agora com a seca ele começou a aparecer, né? O problema estava escondido, né, Glauco? Exatamente. Agora veio à tona, literalmente. E Lucas, agora realmente chama a atenção que você estava num trecho de rio de água. Porque o outro trecho que você já mostrou é rio de lixo, né? E uma água, Glauco e André, que ali é praticamente potável. Claro, tem os resíduos orgânicos do próprio rio, mas não tem aquele esgoto de poluição que vem, não tem lixo urbano, não tem lixo industrial. É um ponto que o rio está preservado. E choca a gente pensar, Glauco, que a gente está a 10 quilômetros de distância de um ponto que está absurdamente contaminado, absurdamente poluído, a ponto de figurar entre os rios mais poluídos do Brasil. Bom, se dos 34, 35 quase quilômetros de extensão do rio, mais de 20 estão conservados, o que falta para os outros 10 estarem mais ou menos dessa forma? Pelo menos em condições
menos piores, não tão ruins como a gente viu. Esse é o questionamento que é feito. E se a gente pensa que é um problema de agora, Glauco, em 1994, olha só, 28, 29 anos já atrás, ano que eu nasci, eu nem era nascido, e foi feito um documentário pela própria associação denunciando as condições do rio, que tinha muito lixo urbano, resíduos sólidos sendo descartados. Isso nós estamos falando de 1994. Já existia esse problema e já existia denúncia. Não é uma situação de agora, não é um lixo que se formou de agora, não é uma poluição que surgiu agora em 2023. É algo que vem de muitos anos. E o questionamento feito por essa associação? Por que as sugestões, as propostas já feitas não foram levadas adiante? Porque esses últimos 10, máximo 15 quilômetros do rio têm que sofrer tanto com esse resíduo, não só o sólido, que é aparente, mas aquele que não é aparente, o metal pesado, por exemplo, e que é ainda mais agressivo. Pois é. A gente está vendo aí, ó, o trecho limpo do rio e o trecho sujo. O contraste é impactante. E André e Lucas, o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em rio Tietê, por exemplo? Infelizmente fica o estigma aquele da Marginal, do rio sujo em São Paulo. Nós temos o nosso Tietê. E olha, destacar aqui o que falou o Lucas, é o 5º rio mais sujo, de acordo com as estatísticas do país, o rio Gravataí. A gente olha a sujeira toda essa e, lógico que não é de agora, isso vem de muitos anos. Aí vários questionamentos são feitos. Primeiro, cadê a educação ambiental? Porque isso é tipo de lixo que ele pode ser direcionado dentro de casa. Então, assim, ó, é nossa parte, mas é parte do poder público também. Não só a educação, mas possibilitar aonde colocar o lixo. Né? O recolhimento do lixo ele está sendo feito adequadamente, orientar as pessoas que este lixo, antes dele virar isso aí, ele pode se transformar em dinheiro para as pessoas. Sim. Né? Fazendo a reciclagem. Então são coisas simples. O problema é agora. A Prefeitura de Cachoeirinha vai gastar R$2 milhões para retirar esse lixo, que em tese não é só de Cachoeirinha, mas o lixo parou por lá. Então ele vai ter que ser recolhido. As empresas estão apresentando agora, né, o orçamento, então talvez só na quinta-feira comece a se recolher o lixo, mas até quinta-feira já vai ter chuva. Lucas. E até para acrescentar essa questão do poder público, esse barco, esse catamarã que a gente está vendo, é um projeto que é mantido pela associação já há cerca de 10 anos, fez 300 viagens já, André. O que eles fazem? Vão nas escolas, convidam os professores, crianças, para irem conhecer o rio de onde eles bebem a água, a parte boa do rio, para mostrar o que precisa ser conservado. Todo mundo conhece a parte ruim. Esse barco, André, já fez 300 viagens. Sabe quantas viagens foram pagas pelo poder público? Eu quero que vocês tentem acertar aí dessas 300. Dessas 300? Bom, eu vou chutar assim, ó, imaginando o poder público do jeito que é no país. 20. André, chuta um número aí. Duas. Duas. Já dei. Duas viagens. Todo o restante foi bancado pelo projeto, por um edital que mantém esse projeto, que é mantido pela Petrobras, mas do poder público aqui nosso, das prefeituras, do próprio estado, só 2 viagens foram bancadas pelo poder público. Então, muita gente que daqui a pouco é um projeto que até acaba sendo desconhecido, mas que muita gente poderia conhecer o rio. A gente mesmo teria oportunidade de conhecer hoje se não fosse a estiagem, se não fosse o nível mais baixo do rio. Mas em algum momento nós vamos lá mostrar a parte de preservação ambiental para mostrar o verdadeiro rio Gravataí. Não aquele lixão, aquele valão que ele se torna depois. Que barbaridade. Bom, mas esse é um assunto... não esteja daqui a 30 anos falando a mesma coisa. Recorrente. Né? O Lucas falou 94 documentário. 94. Não serviu para acordar algumas pessoas. Agora, antes de me despedir, só queria uma palhinha. Ô, Lucas, como é que tá a sensação térmica aí? Porque a gente estava